você, casamento é fácil ou difícil? Você acha que é fácil se manter casado depois de muitos anos? Você já parou para pensar por que tanta gente se separa ou vive num casamento ruim? Quando você olha à sua volta, a maioria dos casais casados que você conhece são felizes de verdade e vivem bem? Infelizmente, é mais comum a gente ouvir que não. Mas será que nós podemos ter uma história diferente? Será que isso está nas nossas mãos? Como construir e até reconstruir um casamento forte e que dure de verdade até que a morte nos separe, só que de uma forma feliz? Sabe, queridos, Deus planejou isso para mim e para você, sabia? E você quer saber como? Quer ter um casamento feliz de verdade? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais Amor, eu sou a Juliana e é sempre uma honra e um grande prazer ter vocês aqui. Eu queria só te pedir uma ajuda. Os nossos conteúdos são produzidos com muito carinho e o nosso objetivo é levar as bênçãos da Palavra de Deus para outras pessoas. Então, se você quiser ajudar a gente nessa missão, curte aqui o vídeo, deixe um comentário para a gente saber quem é você e também não deixe de seguir o canal e compartilhar, mandar para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, combinado? Desde já eu agradeço muito pela força. Bom, hoje, aproveitando aí que passamos a semana do Dia dos Namorados, a gente vai falar sobre relacionamento, mais especificamente sobre casamento. Mas mesmo que você ainda não seja casado, continue aqui assistindo o vídeo, porque você pode se casar um dia e o quanto antes você aprender algumas lições, melhor e mais tranquilo vai ser o seu casamento. Bom, eu queria começar falando de umas estatísticas que eu vi. Eu vi umas matérias recentemente que traziam alguns dados sobre divórcio e esses dados são assustadores. A quantidade de anos que se passa entre a data do casamento e a data do divórcio reduziu bastante em uma década, de 17,6 anos para 13,8 anos, ou seja, as pessoas estão se separando mais rápido. O IBGE ainda calculou a proporção de um divórcio para cada 3 casamentos e um aumento de 75% de divórcios nos últimos 5 anos. E a gente viu isso piorar muito na pandemia, né? Com um monte de gente se separando, especialmente no mundo dos famosos. Várias pessoas anunciaram a separação e não é à toa que o primeiro semestre de 2021 teve um recorde de divórcios, com um aumento de 25% em relação ao primeiro semestre de 2020. É muita coisa, né, gente? E a gente precisa falar disso, a gente precisa ficar de olho, porque nós estamos aqui nesse mundo. Sabe, eu acredito que posso falar pela maioria das pessoas. O casamento realmente não é uma coisa fácil. Eu tô falando pela maioria, não digo que para todo mundo, né? E por que não é fácil? São duas pessoas diferentes que foram criadas de formas diferentes e muitos de nós ainda viemos de lares que não tinham princípios cristãos, lares com muitas dificuldades, problemas conturbados, que deixaram marcas muito profundas na gente. E como que a gente vai fazer uma coisa que a gente não aprendeu, que é ter um casamento, um lar feliz, como todas as pessoas que se casam desejam, se a gente não aprendeu como fazer isso? Se os filmes só mostram como tudo é perfeito e bonitinho até o casal ficar junto e fim, o filme acaba ali, né? Nunca mostra depois o resto, como que o casal fica depois que eles finalmente ficam juntos e se casam. Então, como fazer isso? Como fazer um casamento feliz? Será que só ter vontade de fazer as coisas darem certo, porque todo mundo que casa quer que dê certo, né? Será que só ter essa vontade basta? Será que o foco, força e fé são suficientes? A verdade é que não. Assim como eles também não bastam quando você deseja ir bem numa prova de um concurso ou de um vestibular. Você não precisa ficar se preparando, estudando bastante? E mesmo depois que você passa, durante a faculdade,
você tem provas, você continua ali estudando, se dedicando para poder passar os semestres e pegar o diploma, né? E quando você pega o diploma, você para? Também não. Você, para ser um bom profissional, precisa ficar se atualizando, então você precisa continuar estudando. E o casamento também é assim. Aprender sobre a relação no casamento é obra de uma vida inteira. Vocês sabiam? Porque as pessoas que se casam é como se elas entrassem numa escola onde nunca nessa vida elas vão se formar. Por que isso? Porque a gente vai ficar aprendendo até que a morte nos separe. E é assim mesmo, é um exercício constante. Mas a boa notícia é que, olha, não pense que é tudo pesado e difícil. A boa notícia é que a gente tem Deus e Ele tem promessas maravilhosas para nós. Em Jeremias 29:11, que é um dos meus versos preferidos, ele diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só, é Deus que tá falando, Ele tem planos pra gente, Ele tem um plano pro meu e pro seu casamento. Acredite nisso. Só que para que esse plano se concretize, para que Deus consiga transformar a gente em bons parceiros, porque muitas vezes a gente quer um bom parceiro, né? Mas muitas vezes é a gente que precisa mudar primeiro. Então, para que esse plano de Deus se concretize na nossa vida, a gente precisa seguir a sua vontade. Então, por isso, hoje eu trouxe alguns princípios divinos muito importantes que vão nos ajudar a seguir a vontade de Deus e nos ajudar também a ter um casamento mais feliz. Amém? Então vamos para o primeiro princípio. Bom, o princípio número 1, eu só vou trazer 3, tá? O princípio número 1 é sobre buscar ao Senhor. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A gente já ouviu isso, né? Esse verso é muito famoso na Bíblia. Pra gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer Ele. Vocês concordam? Se não, não tem como. Por exemplo, você saberia dizer algo que eu gosto sem me conhecer? Sem conviver comigo? Com Deus é a mesma coisa, não é diferente. A gente precisa passar tempo com Ele, convivendo com Ele, lendo a sua palavra, pra gente poder conhecer Ele, conhecer a vontade dele e praticar essa vontade na nossa vida. Além disso, essa convivência com Deus, ela vai dar pra gente uma capacidade maior para saber o que é e o que não é da vontade de Deus. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem um inimigo que é muito esperto. E ele adora imitar a Deus e confundir a gente. Às vezes um conselho, uma impressão, uma sensação que a gente tem, eu acho que eu preciso fazer tal coisa, de tal jeito. Já aconteceu com você de achar que algo vinha de Deus e aí você vai lá, faz e depois você se dá conta de que aquilo não vinha de Deus? Pois é, comigo isso já aconteceu. Então a gente precisa ficar esperto. Tire um tempo para passar com o Senhor. Um tempo só seu e dele. E também um tempo em família com ele, porque é muito importante esse culto em família também. Mas precisa ser um tempo de qualidade. Converse com Deus, abra o seu coração para Deus. Leia um capítulo da Bíblia, medite nesse capítulo. Não precisa ler vários capítulos de uma vez. É mais interessante que você medite no capítulo que você está lendo, que você tenha tempo para isso. Se você ainda não faz isso, eu vou te falar como eu faço e eu gosto bastante. Você pode iniciar pelos evangelhos. Eu gosto muito, sabe? Mateus, Lucas, Marcos, João. São livros muito bons. São livros que são práticos, maravilhosos, que falam da vida de Jesus. Então são livros gostosos mesmo da gente ler para a gente conhecer Deus através de quem foi Jesus. Memorize também versos para você poder repetir para você mesmo quando, numa hora que você estiver triste, estiver ansioso, enfim, para você recitar aquele verso para você mesmo na sua mente. Mas não deixe de conversar com o Senhor. Converse com Ele ao longo do dia, até enquanto você estiver fazendo outras coisas, converse com Ele. Se programe para passar mais tempo com o Senhor, pois só pela presença de Cristo é que a gente pode tornar um lar verdadeiramente feliz. Então, busque ao Senhor. Tudo bem? Então vamos para o princípio número 2. Este é mais difícil, gente. Olha só como que é esse princípio. Dê cada um amor em vez de exigi-lo. Não é fácil, né? Ainda mais num mundo que prega tudo diferente hoje.
Hoje, o que as pessoas falam? Ah, você precisa se amar, você vem em primeiro lugar, você precisa correr atrás do que você deseja para que você seja feliz e satisfeito. A gente aprende a olhar para nós, né? Não que a gente não tenha que olhar para nós, mas não podemos olhar somente para nós, principalmente se nós estamos num relacionamento. Até porque egoísmo é contra o que Deus pede para nós. Não faz parte do princípio do reino de Deus. O que Deus nos pede? Ele nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. Não um pouquinho abaixo de nós, não. É como a nós mesmos. E não tem nenhum adendo dizendo que é só se esse próximo for bonzinho com a gente. E quem é o nosso próximo mais próximo? É o nosso marido ou a nossa esposa, quem tá com a gente, né? Eu sei que, gente, eu sou casada há 9 anos e eu sei que os anos mudam as pessoas. E o nosso príncipe lá de trás, a nossa princesa, que eram perfeitos, às vezes mudam aos nossos olhos e passam a fazer coisas que passam a nos incomodar, a nos irritar e muitas vezes já nos magoaram bastante. E aí vai ficando difícil, né, amar essa pessoa nessas circunstâncias. Mas o princípio do reino de Deus é esse: dar amor ao invés de receber amor, servir ao invés de ser servido. Assim como Jesus fez. E ele deve ser sempre o nosso exemplo maior em tudo. Um grande erro nosso é que a gente aprende o amor como um sentimento, não é verdade? O que a gente aprende? Que a gente precisa se sentir apaixonado e feliz para que a gente possa fazer algo pelo nosso parceiro. E quando esse sentimento esfria, quando o nosso parceiro magoa a gente não quer mais estar com a pessoa. Os defeitos que ele tem ficam gritantes e até insuportáveis. Gente, eu já passei por isso. Mas a verdade é que o amor que vem de Deus, ele não é primariamente um sentimento ou uma emoção. Não é algo que você precisa, eu tô sentindo, eu tô apaixonada. Não. O amor que vem de Deus é uma escolha. Você pode escolher amar, independente das circunstâncias. Não tô dizendo que é fácil, mas eu não tô trazendo uma mensagem minha. Eu tô falando dos princípios do reino de Deus. Esse amor que é baseado no sentimentalismo, que é esse amor que a gente aprende nos filmes, nas séries, eles não têm como se sustentar e são muito frustrantes na vida real. Sabe por quê? Porque ali são personagens falsos. São personagens montados. Eles não existem. Não existem pessoas assim na vida real. E esses filmes, eles acabam super elevando as nossas expectativas de como um homem e uma mulher precisam ser. E ninguém nunca vai conseguir atingir esse nível. Isso acontece porque, por causa do sentimentalismo, a gente acaba criando expectativas irreais a respeito do amor que a pessoa que tá com a gente nunca vai poder suprir. Ela nunca vai conseguir atingir esse ideal, porque ele não existe. Essa pessoa não existe. É um personagem. Então, ao invés da gente exigir amor de forma egoísta, baseado nas nossas expectativas, naquilo que a gente queria que a pessoa fosse, né? A gente precisa pensar em como nós podemos demonstrar mais amor. Pois como Paulo descreveu em 1 Coríntios 13:5, a gente gosta muito de repetir, né, muitas vezes alguns versos da Bíblia, mas não para pensar. E esse é bem conhecido. Olha o que ele diz: que o amor não busca os seus próprios interesses. É esse o amor que vem de Deus. Princípio do reino de Deus. Como eu disse, gente, eu sei que isso não é fácil. Mas se a gente quiser seguir a vontade de Deus, para que Ele opere em nosso lar, a gente precisa orar, pedir força para Ele para fazermos a vontade dEle. E eu sei e eu creio que Ele vai nos ouvir, porque Ele disse que estaria com a gente todos os dias. E eu creio que na minha e na sua vida, que nós podemos atingir o ideal de Deus a nosso respeito, se nós tornarmos Cristo nosso ajudador, porque o que a gente não puder fazer, a sua graça vai fazer por nós, se nós confiarmos nele. Amém? Bonito isso, gente? Eu vou até repetir. Eu creio que nós podemos atingir o ideal de Deus a nosso respeito se Cristo for o nosso ajudador. Porque aquilo que a gente não puder fazer, que não estiver ao nosso alcance, o que for difícil e impossível para nós, a sua graça vai fazer por nós, se nós confiarmos nele. Amém? Amém. Então vamos para o terceiro princípio,
que também não é fácil, mas como a gente acabou de ler, Cristo vai nos dar forças para que a gente consiga fazer a vontade dele. Bom, o terceiro princípio tem a ver com perdão. Nós devemos perdoar e nos livrar da amargura e ressentimentos. Só tem coisa difícil aqui, né, gente? Perdoar nem sempre é fácil. Principalmente porque quando a gente se casa, a pessoa com quem a gente mais passa tempo, a pessoa em quem a gente coloca mais expectativas, acaba sendo o nosso esposo, a nossa esposa, e consequentemente pode ser a pessoa também que mais magoa a gente. E com o passar dos anos, convivendo ali, a gente pode colecionar mágoas e ressentimentos. E isso pode levar a uma amargura. E a amargura é uma barreira pro amor. Então a gente precisa vencer isso. Eu não tô aqui dizendo que a tua dor é legítima e que não importa o que você passou, o que tem acontecido na sua vida. Até porque existem condições que são mais delicadas e precisam ser tratadas de forma diferente, né? Mas um lar, ele não tem como ser feliz sem o perdão e com ressentimento. E sabe por quê? Porque quando a gente escolhe não perdoar e fica focando no erro da pessoa, remoendo aquilo que ela fez com a gente, aquela dor emocional, aquela amargura só cresce. E ela chega num ponto que, quem passa com isso vai entender o que eu tô falando, ela chega num ponto que a outra pessoa pode fazer o que for, ela nunca vai conseguir fazer qualquer coisa certa aos nossos olhos, mesmo que ela tente, de todas as formas, porque aquele sentimento, ele tá tão enraizado, sabe, de um jeito que a gente não consegue mais ver coisas boas na outra pessoa. Isso é porque a amargura destrói o amor. E a gente precisa aprender a praticar. Eu quero ler com vocês o que está lá em Efésios 4, 31 e 32. Diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tirada dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, eu queria convidar vocês a fazer um exercício agora, porque eu sei que perdoar realmente não é fácil. Eu queria sugerir um exercício aqui para a gente poder fazer, para poder ajudar a gente a se livrar dessa amargura. Se você estiver magoado ou magoada com o seu marido ou com a sua esposa, pegue um papel, comece a listar neste papel tudo que ele fez e que te magoou. Tudo. Tenta lembrar das coisas, sabe, que te causam dor quando você pensa. Depois pega esse papel, dobra os seus joelhos e ore com sinceridade de coração, pedindo para Deus te ajudar a perdoar cada uma dessas coisas. E também para que Ele substitua todos os seus pensamentos ruins que você tem em relação ao seu marido ou esposa por pensamentos bons, por virtudes, por pensamentos bíblicos. Faça isso até conseguir. Eu não sei em quanto tempo você vai conseguir isso, mas seja perseverante. Faça isso até você conseguir. E Deus com certeza vai te ajudar. Eu creio nisso. Bom, gente, esses são os princípios divinos que eu queria trazer hoje. Eu queria só relembrar cada um com vocês. Vamos lá? Primeiro, devemos buscar mais a Deus e a sua vontade em primeiro lugar, certo? Segundo, dar amor ao invés de exigir amor. E terceiro, perdoar e nos libertar de ressentimentos e amargura. É claro que tem muitos outros princípios para seguirmos, mas a gente pode iniciar praticando esses aqui, porque isso já vai fazer bastante diferença no nosso lar. E eu creio que mesmo que a gente não tenha vindo de um lar modelo, mesmo que a gente tenha tido experiências muito ruins relacionadas ao casamento e família, eu creio que a misericórdia do Senhor vai nos alcançar e vai nos transformar no servo, no marido ou na esposa que Ele deseja que a gente seja. Fiéis cumpridores da sua vontade. Amém? Diga amém também. Amém? Eu quero finalizar com um verso muito confortador que está lá em Salmos 37, 4 e 5, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Agrada-te da vontade dele para você. Eu tenho certeza que ele vai satisfazer os desejos mais íntimos do seu coração e transformar a sua vida e o seu lar. Que ele nos promete isso e ele não falha. Vamos orar? Querido Deus, entregamos as nossas vidas agora ao Senhor.
Ajude-nos a confiar nas suas promessas, nos capacite a seguir a sua vontade e nos agradarmos dela. Transforme os nossos lares e nos ajude a seguir os seus princípios para fazermos do nosso lar o que o Senhor planejou. Nos ajude a te buscar, a vencer o orgulho e a escolher amar e perdoar, mesmo que tenhamos sido muito machucados. Nos ajude a assumir o propósito de conduzir a nossa família ao Senhor e glorificá-lo acima de qualquer coisa. Pai, cuida de cada lar aqui, de cada coração machucado, de cada filho que precisa do Senhor. Cura-nos, Senhor, e cumpre em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E não esquece de curtir e mandar esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem e que Deus possa abençoar o seu lar e você também ricamente. Um beijo, gente. Tchau, tchau.